Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos à nossa ministração semanal. Mais uma oportunidade de nós encontrarmos Deus na nossa história, no nosso coração, na nossa semana, no nosso dia a dia. Eu sei que o Senhor tem o seu objetivo, com essa ministração, encontrar o seu coração, encontrar a sua alma, descer ali naquele lugarzinho onde nós precisamos de orientação, consolo, direção de Deus, cura muitas vezes e libertação para a nossa vida. O Senhor, Ele faz isso com a sua palavra. Ela está sempre à nossa disposição para que nós possamos nos libertar, nos curar, ter a sua cura para a nossa vida de tudo aquilo que o mundo tem imposto sobre nós e seguirmos mais leve nesse caminho chamado vida. A vida não foi feita para te fazer sofrer, querido. A vida foi feita para você aprender a lidar com ela e dentro desse aprendizado poder viver a beleza da nossa vida, da vida que Deus construiu para nós, a beleza da história que Ele construiu para nós, como diz o Salmo 139. Como que a gente faz isso? Aprendendo com a palavra de Deus, permitindo que o Senhor coloque a sua palavra dentro do nosso coração, que ela seja um ponto de reflexão, de meditação, como diz o Salmo 1. E então, a partir dessa verdade, nós permitirmos que o Espírito Santo use essa palavra como matéria-prima para construir o fruto do Espírito dentro do nosso coração. E nós estamos terminando esse mês de março, querido, falando um pouquinho sobre a parábola do filho pródigo. Nós trouxemos nas semanas anteriores os versículos, então vamos falando um dia por vez de algum versículo e um estudo, né, assim, algo que ele tem para nós aprendermos, algum aprendizado que estava ali dentro desse versículo. Nós estamos chegando agora no final dessa parábola maravilhosa que tem muito mais a nos ensinar, porque cada palavra da Bíblia, da Santa Palavra do Senhor, a palavra sagrada, ela é, queridos, um oceano de aprendizado, de coisas maravilhosas que o Senhor tem para nós, porque Ele é assim, a sua palavra é grandíssima e nós podemos aprender sempre. Mas para esse momento nós estamos aprendendo aqui algumas pouquinhas coisas que a nossa mente, que o nosso coração tem condição de captar nesse momento e também trabalhar essas verdades dentro de nós, para que elas se transformem em algo prático, que a gente possa realmente colocar no nosso dia a dia. E hoje eu queria compartilhar com você o versículo de número 29. Lembre-se, a parábola do filho pródigo está lá em Lucas capítulo 15, do versículo 11 ao versículo 32. E hoje eu queria compartilhar com você o versículo número 29. É uma conversa entre o pai, né, e o filho mais velho, e mais a resposta do filho mais velho ao seu pai. Então está escrito assim: e saindo o pai, estava com ele, mas respondendo ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Querido, essa foi a resposta daquele filho mais velho ao seu pai, que instava, ou seja, que pedia para ele: vamos entrar para essa festa de recepção do seu irmão. Ele chegou, ele está conosco, está em segurança, mas ele estava ali com o seu coração totalmente tomado por mágoa, por ódio, por tantas coisas negativas, querido, que ele não conseguia ver de maneira nenhuma o valor do seu irmão e aquilo que ele estava causando ao coração do seu pai, que o amava tanto. Por que ele estava dentro disso? Você percebe por esse versículo que uma das coisas que ele tenta fazer, querido, é a autojustificação. Essa autojustificação, quando aparece na vida da pessoa, ela aparece, querido, como uma ferramenta, como uma forma de expressão daquilo que está errado dentro do ser humano, aquilo que ele está sendo enganado pelo diabo, aquilo que ele está com a sua visão totalmente invertida de como Deus vê as coisas, como o Pai vê as coisas. Ele está vendo a partir da sua dor, ele está vendo a partir do seu egoísmo, do seu orgulho, ele está se fechando dentro de si mesmo. Aí aparece então com muita força a autojustificação. Perceba que ele fala: pai, eu nunca transgredi contra o Senhor. Querido, é possível que algum filho nunca tenha feito algo contra o seu pai?
nunca tenha pecado, né, cometido alguma injustiça, sei lá, alguma coisa, né, alguma coisa contra o seu pai. Impossível, querido, porque todos nós, em algum momento, transgredimos, né, as ordens do nosso pai, ou seja, quebramos a sua lei, quebramos as suas ordens sobre a nossa vida. Todo filho sabe que é assim, mas ele não, ele está amarrado dentro de si mesmo, ele está ensimesmado, né? Ele está dentro do seu egoísmo, ele está pegando a sua dor e ele está colocando como um cobertor para aquecê-lo, naquele sentido. Ele está pegando toda a sua raiva, tudo aquilo que está de ruim, de mal dentro do seu interior. Ele está dando voz aos pensamentos negativos, ele está dando voz aos espíritos malignos dentro dele, ele está dando voz à sua carne. Então ele está se amarrando a tudo isso, e como uma forma de ataque, uma ferramenta de ataque, uma arma de ataque, aparece então a autojustificação, que fala para ele: eu nunca transgredi a sua lei. Mentira, todo filho transgride a lei do pai, e ele então está se colocando agora acima do seu irmão, que é o que ele queria fazer, né? Que ele vai chamar no próximo versículo, aquele teu filho, já nem chama mais de irmão, né? Então ele está se colocando acima do irmão, e também ele não está percebendo, mas ele está se colocando acima do pai. Porque quando ele fala que ele não está transgredindo, ele não transgride, nunca transgrediu a lei do seu pai, ele está dizendo que o seu pai está fazendo alguma coisa errada, ele está chamando a atenção do seu pai. Então ele se coloca acima do seu pai, e é justamente isso que acontece quando nós permitimos que essa questão da autojustificação, que ela vem, essa autodesculpa, que ela vem, essas desculpas, melhor dizendo, que ela vem para dentro do nosso coração, para trazer, né, justificativa a nossa autopiedade, esse sentimento de coitadismo, porque fizeram isso comigo, eu não merecia isso na minha vida, ai como eu sou coitado, olha, as pessoas fizeram isso, as pessoas fizeram aquilo outro, eu não merecia nada disso. Então tudo isso, querido, a gente acha, né, que a gente está realmente nos colocando simplesmente para baixo, mas não é. Na verdade tem um orgulho aí escondido por trás, como esse homem ele estava fazendo, e ele se coloca esse orgulho com essas palavras negativas, né? Ai, coitado de mim, fizeram isso comigo, que parece até ser humildes, que parece até ser uma pessoa que está lidando com a simplicidade da vida, está para baixo. Não, mas elas são palavras enganosas, que justamente mostram por trás, dos bastidores, o orgulho trabalhando no seu mais alto nível, no seu mais alto grau, no seu nível maior, que é justamente se colocando acima do Pai Celestial. Como o Senhor permitiu que isso fosse acontecer comigo? O Senhor não estava vendo que as pessoas estavam me enganando? Então ele está colocando acima disso: eu nunca transgredi a sua lei, agora o Senhor recebe esse teu filho, né, como ele vai falar no próximo versículo. Ou seja, ele se coloca acima do irmão, e sem perceber, acima do Pai Celestial, queridos. E quando nós fazemos isso, nós entramos no merecimento, e o merecimento ele é enganoso no nosso relacionamento com Deus. Com Deus, o nosso único relacionamento é o relacionamento a partir da sua graça. Então, será que Deus não vê o quanto eu tenho feito por Ele? Será que Deus não consegue ver todas as minhas obras, como eu abençoo, como eu faço, como eu deixo de fazer, como eu sou bom, e agora essas coisas acontecem comigo? Ou seja, eu estou me baseando dentro do meu merecimento, mesmo sendo a expressão de uma dor, mas por baixo está o orgulho trabalhando essas questões dentro de mim e sendo manipulado pelo inimigo de nossas almas, que é justamente aquilo que ele tem aquilo que ele faz com mais propriedade. Veja como esse merecimento, né, está agindo dentro dele. Ele fala que não transgride a lei do seu pai, que já é uma mentira, que está lotado, né, está completamente cheio de um discurso autojustificativo, e ele está olhando apenas a partir do seu orgulho, mesmo colocando palavras, né, que o deixam como coitadinho da vez. E aí ele fala assim: olha, o Senhor nunca me deu um bezerro, nunca me deu um cabrito para que eu pudesse fazer uma festa, me alegrar com os meus
amigos. Querido, é justamente isso que o merecimento, quando ele toma conta do nosso coração, né, ele faz com a gente. Então, ele não consegue ver a grandiosidade do trabalhar de Deus em nossas vidas, querido, a grandiosidade da generosidade, do seu amor, da sua bondade que está sobre nós. Ele acaba trazendo a nossa visão para uma coisinha muito pequena, que acaba ignorando a maior parte da vida, da nossa história, do fato de nós existirmos, por exemplo, e coloca a gente em cima de uma ação, em cima apenas de um pedacinho da vida, apenas de uma situação que está acontecendo, e a gente julga toda a nossa vida a partir daquela situação pequena que nós estamos vivendo, e a gente está achando que a gente está sendo colocado para trás. Não, cabritinho, se o Senhor me dá para mim viver, ou seja, de toda aquela riqueza que seu pai tinha, de toda aquela grandiosidade dentro da qual ele vivia, a qual ele pertencia. E a gente vai ver o seu pai falando um pouquinho mais adiante: filho, tudo isso aqui é seu. Então ele não consegue ver isso, ele consegue ver apenas um pai mau, um pai que está disposto a perdoar um filho que pecou bastante, mas que não ajuda ele, coitadinho, que dá um cabritinho para ele. Ou seja, o que ele queria era uma coisa muito pequena. Por que ele queria uma coisa muito pequena? Porque ele estava se baseando no seu merecimento. Eu mereço. E por mais que a gente ache que a gente merece algo, tudo aquilo que é a nossa autojustificativa, que ela é uma expressão dessa dor, que nos coloca dentro do coitadismo, mas que por debaixo, como eu venho explicando, tem aí o orgulho trabalhando a todo vapor. Esse merecimento que é gerado sobre esse ângulo de visão, ele faz com que, querido, a gente se concentre em algo muito pequeno. Tudo aquilo que o meu merecimento pede, Deus tem a condição de me dar abundantemente mais, querido. Então, quando a gente fica agarrado a isso, eu merecia tal coisa e agora aconteceu essa outra coisa, eu não merecia isso que eu estou passando na minha vida, eu merecia tal coisa. Tudo isso que o meu merecimento, que vem da autojustificação mentirosa, ela quer, é justamente algo pequeno, é algo que me amarra a esse mundo, é algo que verdadeiramente não me faz crescer, que pelo contrário paralisa a minha vida, que me faz apenas ver o que é negativo, que me faz padecer necessidades, enquanto quando eu consigo ser curado dessa visão e começar a olhar para a graça de Deus, me abre portas das quais eu jamais conseguiria passar pelo meu próprio merecimento. E Deus vai me colocando em contato com pessoas, diante de oportunidades que eu consigo identificar, porque eu vejo a sua graça trabalhando em nossas vidas. Então, queridos, uma das coisas que nós precisamos fazer para que a gente não seja colocado dentro dessa cela, dentro dessa prisão chamada autojustificação, porque, como diz o apóstolo Paulo, né, todas as nossas justificações, né, nossa justificação são como trapos de imundícia. Quando eu começo a me desculpar, me justificar demais, tem algum problema, tem um trabalho do inimigo me enganando a minha carne, eu vou dando vazão para isso, e isso vai sedimentando, construindo e sedimentando as paredes da prisão, onde eu ficarei paralisado da minha história, querido. Nós temos que quebrar essa maldição realmente em nossas vidas. Quando eu começo a ver essa questão da autojustificação muito grande na minha vida, eu tenho que ter esse estalo de Deus, né? E muitas vezes o Senhor usa de uma forma assim, muito até abrupta, para nos tirar desse encantamento que a autojustificação traz sobre a nossa vida. É como aquela pessoa que ela vai ficando encantada, ela vai saindo da realidade, né? Situando-se dentro dos cenários, dentro da ilusão. Aí você tem que pegar ela, tem que balançar ela forte, volta, né? Volta para a realidade, coloca seus pés dentro da realidade. E aí a autojustificação, ela faz isso com a gente, ela tem esse poder de nos ir colocando dentro das ilusões, do cenário. Ai, coitado de mim, por que aconteceu isso na minha vida, porque Deus deixou acontecer isso, e porque as pessoas fizeram isso comigo. Então tudo isso, querido, a gente tem que tomar muito cuidado, porque
O ser humano, ele tem essa facilidade, né, de se fechar dentro de si, e esse fechamento ser simplesmente um rompimento com Deus, e a vida dentro da independência, longe de Deus, querido, a gente se transforma rapidamente em um escravo do mundo, em uma vítima do diabo, e aí nós não temos força sozinho para resistir, e tudo aquilo que ele mandar pra gente, né, o inimigo mandar pra gente, a gente vai acabar colocando na nossa história e trazendo algo ruim para nós. Então Deus, ele tem que pegar a gente muitas vezes e dar uma sacudida. Para com isso, para de ficar auto-justificando tudo aquilo que aconteceu na sua vida, para de ficar pegado, né, ligado aos pequenos merecimentos que você merece ou não merece. Para de ficar olhando dessa forma a vida, acorda justamente para a graça de Deus, para a sua generosidade, para o seu amor, para a sua bondade que está sobre a sua vida, independente do que aconteceu ou deixou de acontecer. Essa graça está sobre a sua vida, querido. Nós, né, o pai, ele vai fazer isso com esse filho no momento posterior, quando fala: filho, tudo isso aqui é seu. Ou seja, ele está dando um chacoalhão no seu filho. O que você está fazendo? Isso aqui é um cabritinho só, cara, mas tudo isso aqui é seu. Acorda para a vida. Então acorda para a vida, coloca as prioridades nos locais corretos da sua vida, porque ele vai falar assim: olha, tudo isso aqui é seu, mas nós tínhamos que nos alegrar pelo seu irmão, então são coisas diferentes. Queridos, o Senhor tem que fazer isso conosco. Somente quebra a justificação, a autojustificação quem tem um encontro com a graça de Deus. Quem consegue verdadeiramente, queridos, quebrar essa visão que o inimigo tenta colocar na nossa vida e se recusa a ficar autojustificando, se recusa a ficar dentro desses sentimentos, dentro desses pensamentos negativos do coitadismo. Mas eu sou coitado, eu não mereço isso, eu mereci aquilo outro. Então, quando você começar a usar essas palavras, identifique rapidamente elas e quebre elas, renuncie elas em nome de Jesus, porque elas vão prender. Se você não se atentar para isso, elas vão te prender dentro de um jugo terrível, pesado, onde a vida se tornará pesado para você. Não é isso que Deus tem para nós. Deus continua querendo chamar a nossa visão para algo superior, onde Ele está, para o céu, para algo maior. A graça dele está sobre a nossa vida. Para você quebrar isso, querido, você tem que começar a olhar para os detalhes da vida, porque os milagres de Deus, eles se realizam nos milagres da vida. Você tem que resgatar na sua história aquilo que Deus já fez e entender que no mundo nós teremos aflições, como nosso Jesus falou e passou por elas, e você tem que trabalhando dessa forma, com muita força, orando a Deus, pedindo a ajuda dele, do Espírito Santo, para quebra a cadeia da autojustificação, quebra a cadeia do coitadismo, quebra a cadeia do merecimento pequeno, porque Deus, ele tem um mundo de graça sobre as nossas vidas. Permita que esse momento que você está vivendo seja envolvido pela graça de Deus, e que a sua justiça, aí sim, a justiça que vem de Deus, que é Cristo Jesus, que ela encontre a nossa vida, que ela seja derramada sobre nós, e você vai perceber que a graça de Deus vai ocupar esse vazio dentro de você e vai fazer você se levantar para ser o vitorioso que Deus colocou você nessa terra para ser. Deus abençoe a sua vida e a sua família.